E aí, gurizada, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, na aula de hoje a gente vai vou resolver junto com vocês, né, a quinta lista de exercício, que corresponde, né, à quantidade de exercícios que seria a nossa primeira prova do primeiro semestre. As próximas listas de exercício, que é o que corresponde o conteúdo da segunda prova do semestre, eu vou ir postando para vocês aos poucos e a gente vai resolvendo. E eu vou postando a resolução aqui. Fica ligado que no canal vai começar a ter mais vídeos agora de dicas e vai seguir os conteúdos e também vai ter outros assuntos. Então, sem mais delongas, vamos lá. O que esse nosso primeiro exercício diz? Né? A gente sabe que um poliedro possui 20 vértices. Né? Vamos escrever aqui essa informação para a gente poder ter. Então, 20 vértices. E que cada vértice se encontra 5 arestas. Determine o número de faces, tá? Antes vamos pensar o seguinte, ó, isso aqui é um vértice. Então, de cada vértice, a gente consegue fazer 5 arestas. Só que eu tenho 20. Então, olha aqui, ó. Então, o número de arestas vai ser o quê, ó? 5 vezes o número de vértices, que 5 arestas vezes o número de vértices que tem. Só que, olha, se eu olhar esse vértice indo daqui para cá e daqui para cá é a mesma coisa. Então, para não contar duas vezes a mesma coisa, a gente divide por 2. Então, a partir daqui, a gente vai ver que 20 vezes 5 é 100. 100 dividido por 2 é 50. Então, aqui no nosso problema, a gente tem 20 vértices e a gente já encontrou que são 50 arestas. Então, agora a gente usa a nossa relação de Euler. Tá? Relação de Euler. Como é que é a relação de Euler? O que ela diz para nós? Que faces mais vértices são igual a arestas mais 2. Então aqui, ó, eu tenho, e o problema é que a gente descobriu o número de faces. Eu tenho o número de vértices? Tenho. Tenho o número de arestas? Tenho. Então vou isolar as faces aqui. Vai ser igual ao quê? Arestas mais 2 menos o número de vértices. Vamos substituir pelos números que a gente tem. Então, 50 mais 2 menos 20. Então, a gente descobriu que o total de faces deste polígono aqui é 32. Certo? Tudo certo? Exercício 2. Esse exercício aqui, em especial, é da minha prova do ano passado, das minhas turmas de segundo ano. Então, te liga aqui, vivente. Vamos lá. Ele diz assim, ó, sabendo que um poliedro, o número de vértices corresponde a 2/3 dos números de arestas. Então, vamos escrever aqui. O número de vértices corresponde a 2/3 do número de arestas. E o número de faces é 3 unidades menor que de vértices. Então, o número de faces ele é 3 unidades menor que o número de vértices. Então, eu tenho o número de vértices menos 3. Então, é todas as unidades de vértices menos 3, porque ele é 3 unidades menor. E ele quer que a gente calcule o número de faces, vértices e arestas desse poliedro. Para começar, pessoal, a gente vai escrever a relação de Euler aqui para a gente poder utilizar ela, que diz o que, né? A gente acabou de ver ali que é faces mais vértices é igual a arestas mais 2. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou deixar todo mundo em relação a uma única unidade. Ó. Tá vendo que aqui as faces estão em função dos vértices, certo? Eu vou deixar as arestas em função dos vértices também. Então, o que vai acontecer? Se esse 3 está dividindo, vai passar multiplicando. Se esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Isso é igual ao número de arestas. Então, agora, a arestas está em relação aos vértices e as faces também está em relação aos vértices. Vou substituir aqui no nosso problema. Então, faces vai ser igual a v menos 3 mais o v igual. Arestas a gente descobriu que é 3 meios de v mais 2. O que eu vou fazer? Ó? V mais v, 2v.
menos 3 igual a 3 meios de v mais 2, certo? Vamos seguir aqui o nosso problema deste outro lado aqui. Então, eu vou deixar quem tem letra para um lado e quem tem número para o outro. Então, 2v menos 3 meios de v, isso aqui vai ser igual a 2 mais 3. Se tu assistiu a minha aula de exercício, minha aula de dicas de matemática, eu ensinei como é que resolve esse tipo de fração bem rapidinho. Se tu não lembra, dá uma olhada lá no vídeo, depois volta aqui. Então, isso aqui vai ser igual ao que, pessoal? 2 sobre 2 vezes 2v menos 3v sobre 2, que é esse cara aqui, igual a 3 mais 2, 5. Isso aqui fica 4v sobre 2 menos 3v sobre 2 igual a 5. Então, 4v menos 3v, isso aqui dá v sobre 2 igual a 5. E com isso a gente descobriu que o número de vértices é igual a 5 vezes 2, que é igual a 10. Então, os vértices são 10. Voltando aqui no nosso problema, se a gente substituir agora ali, por exemplo, arestas vai ser igual a 3 vezes 10 dividido por 2. Então, a gente sabe que o número de arestas vai ser igual a 15. E se a gente substituir ali o número de faces, vai ser igual a 10 menos 3, que é igual a 7. Tá bom? Exercício 3. Num poliedro convexo, o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Calcule o número de faces. Então, no poliedro convexo, o número de arestas, vamos escrever aqui, excede o número de vértices em 6 unidades. Então, ele é maior que o número de vértices em 6 unidades. Então, o número de vértices mais 6, certo? E ele quer que a gente calcule o número de faces. Vamos usar a nossa relação de Euler de novo, que diz que f mais v é igual a a mais 2, certo? Então, a gente quer saber o f. Vamos substituir aqui, Vamos isolar ele, né, para falar a verdade, para a gente começar melhor. Menos v. Só que olha aqui, pessoal. O a é igual a v mais 6. Vamos substituir aqui, Então, f é igual a v mais 6 mais 2 menos v. Então, no final das contas, o que aconteceu? Positivo com negativo se cortam. Tchaca neles. 6 mais 2, 8. Então, o número de faces do nosso problema é 8. Espero que tu tenha conseguido entender. Então, dá uma olhada nesse aqui, exercício 4. Um poliedro convexo tem 3 faces pentagonais e algumas faces triangulares. Qual é o número de faces desse poliedro, sabendo que o número de arestas é o quádruplo do número de faces triangulares? Vamos resolver esse exercício fazendo ele de partes em partes. Então, primeira coisa, ele tem faces pentagonais. Então, ele tem 3 faces pentagonais, certo? Então, vamos escrever aqui, faces. Ele tem 3 faces pentagonais, mais o número de faces que a gente não sabe, que são triangulares. Vamos chamar de P as faces pentagonais e de T as faces triangulares. E a gente sabe que o número de arestas é o quádruplo do número... Deixa eu arrumar aqui só. Que o número de arestas é o quádruplo do número de faces triangulares, que a gente não sabe. Isso aqui são as faces triangulares. Tá bom? Então, vamos guardar essas informações aqui. E vamos começar a fazer as contas. Então, o que a gente sabe? O número de arestas nesse nosso problema, como ele tem faces pentagonais, e ele tem 3 faces pentagonais, então, 3 faces de 5 arestas, mais x faces de 3 arestas, certo? Como a gente vai... para a gente não somar 2 vezes, tanto ida e volta, nas arestas, como eu expliquei no exercício 1, a gente divide isso aqui por 2. Só que o exercício nos disse o seguinte, que o número de arestas, o número de arestas é o quádruplo do número de faces, certo? Então, o número de arestas é o quádruplo do número de faces. Então, a é igual a 4x. Vamos substituir aqui. Então, a gente vai ter 3 vezes 5, 15,
mais 3x dividido por 2. Se eu for passar agora esse 2 para o outro lado, então eu vou ter o quê? 8x igual a 15 mais 3x. Quem tem x para um lado e quem não tem para o outro. Então, 8x menos 3x é igual a 15, certo? 8 menos 3, 5, igual a 15. Então, daqui, o que a gente sabe? Que x vai ser igual a 15 dividido por 5, que dá 3. Então, a gente sabe que a gente tem o número de arestas, qual é o número de faces desse polígono. Então, eu tenho o quê? 3 faces triangulares. Então, para a gente terminar e conseguir responder essa pergunta do nosso problema, então a gente tem o quê? 3 faces triangulares e a gente também tem o quê? 3 faces pentagonais. Pentagonais. E o que a gente consegue ver a partir disso aqui? Qual é o número de faces desse polígono? A gente soma esses dois carinhas aqui e o resultado dá o total de 6 faces. Tá bom? Se tu não conseguiu entender muito bem esse exercício, dá uma olhada de novo nessa parte do vídeo. Qualquer coisa, me escreve que a gente troca uma ideia e eu tento te explicar de outra forma, tá bom? Exercício 5. O número de faces de um poliedro convexo de 22 arestas é igual ao número de vértices. Então, qual é o número de faces do poliedro? Vamos ver aqui, O número de arestas, a gente já vê ali que são 22, certo? E ele diz o seguinte, que o número de faces é igual ao número de faces. O número de faces de um poliedro convexo de 22 arestas é igual ao número de vértices. Então, faces igual a vértices. Aí ele pediu, qual é o número de faces desse poliedro? Beleza, ele deu essas informações e a gente quer saber isso. O que a gente vai fazer? Primeiro passo, tá? A gente sabe que faces são iguais a vértices. Eu vou chamar isso aqui de x, para ficar padronizado. Então, vamos olhar lá agora a nossa relação de Euler, que diz o seguinte, que V, vamos só deixar aqui indicado, V mais F, isso aqui é igual a mais 2, tá bom? Então, aonde tem V, eu substituo por x. Aonde tem F, eu substituo por x. Por que eu posso fazer isso? Porque V e F são iguais, e a gente disse que eles eram iguais a x. Isso aqui é igual ao número de arestas, que a gente já viu lá no início do exercício, que é 22, mais 2. Então, x mais x, 2x. 22 mais 2, 24. Então, x vai ser igual a 24 divididos por 2, que é igual a 12. Então, com isso, a gente sabe que o número de faces é igual a 12. Certo? Deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho. Então, o número de faces igual a 12. Exercício 6. A gente tem aqui um poliedro convexo, tem 6 faces triangulares. Vamos escrever aqui. Então, vamos botar aqui T. Eu vou botar T para faces triangulares, como a gente fez no outro exercício. Então, ele tem 6 faces aqui. E 5 faces quadrangulares. Eu vou chamar de Q. Então, tem quantas? 5 faces quadrangulares. O número de arestas e o número de vértices deste poliedro a gente precisa descobrir. Então, daqui, pessoal, a gente já consegue ver que o total de arestas do nosso problema, total de faces, do nosso problema, é exatamente 11 faces. Então, já vamos botar aqui. Isso é igual a 11 faces. Então, vamos lá. Vamos descobrir o número de arestas. Então, o que vai acontecer? Eu tenho 6 faces triangulares de 3 vértices, mais 5 faces quadrangulares, e para tirar os problemas das repetições, a gente divide por 2. Então, aqui vai ficar o quê? 18 mais 20 dividido por 2. Isso é igual a
19. Então, a gente já tem 19 arestas e 20 faces, e 11 faces. Então, agora, para a gente descobrir o número de vértices, que é o que falta, né, porque o número de arestas a gente já descobriu, a gente vai usar a relação de Euler, que diz que V mais F é igual a A mais 2. A gente quer descobrir o quê? A gente quer descobrir o V. Então, vamos isolar ele. Fica A mais 2 menos F. E aí, daqui, a gente consegue descobrir o quê? Que V é igual a 19 mais 2 menos 11. E isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai ser igual a 19 mais 2, 21, menos 11. Isso aqui é igual a 10. Então, a gente descobriu que o número de vértices é igual a 10 e que o número de arestas é igual a 19. Tá bom? Exercício 7. Um poliedro convexo é formado por 2 triângulos e 3 retângulos. Desse modo, o número de vértices desse poliedro é... Vamos fazer como no outro. Então, a gente tem o quê? É formado por 2 triângulos, certo? Então, a gente tem 2 triângulos. E ele é formado por 3 retângulos. Daqui, pessoal, a gente já consegue descobrir o quê? O nosso número de faces, né? Porque, eu tenho três retângulos, cada retângulo é uma face, e eu tenho 2 triângulos, cada triângulo é uma face, então eu tenho um total de 5 faces. Beleza? Então, vamos descobrir agora o número de arestas, que é a mesma coisa que a gente fez no outro. Então, eu tenho 2 faces triangulares, mais 3 faces retangulares, dividido por 2 para garantir a solução do problema de repetições. Então, isso aqui dá 6 mais 12, dividido por 2. Isso aqui dá 18 dividido por 2, que é igual a 9. Então, a gente já sabe que o número de arestas agora é 9. Com a relação de Euler, a gente consegue descobrir qual é o número de vértices do nosso problema. Então, vamos lá. Vértices vai ser igual a arestas mais 2 menos F. Se eu substituir aqui, o número de arestas que a gente achou foi 9, mais 2 menos 5. Então, a gente tem um total de 11 menos 5, que é 6. Então, os nossos dados finais vão ser faces igual a 5, arestas igual a 9 e vértices igual a 6. Tá bom?